Bom, então boa tarde a todos que estão aqui com a gente novamente. Hoje nós estamos aqui com o tema da nossa atividade, o diagnóstico precoce e o manejo clínico das leishmanioses. Né? Nosso palestrante convidado de hoje é Paulo Roberto Lima Machado. Ele é médico dermatologista e coordenador do serviço de imunologia do UPS. Então, desejo a todos uma excelente web palestra e qualquer dúvida que vocês tiverem podem ir postando aqui no bate-papo, tá bom? Boa sorte e boa web. Então, boa tarde a todos mais uma vez. É bom estar aqui com vocês, embora eu não possa ver ninguém. Mas tem Cristiana aqui do meu lado. Se eu fizer qualquer besteira, ela vai me ajudar, né, Cristiana? Eu, assim, quero parabenizar a Cesária, a Advep, pelo, né, Rose, Cristiana e toda a equipe pela escolha desse tema. Eu acho que esse é um tema, eu não tenho dúvida, na verdade, que é um tema super importante no nosso estado, no Brasil. E faz parte de uma doença que é amplamente negligenciada, né, por vários motivos, mas o fato desse tema estar sendo trazido e debatido, isso mostra a preocupação em ir em frente e melhorar os dias das pessoas que têm leishmaniose tegumentar, que é uma grande endemia no Brasil. E aí vamos falar um pouco sobre isso. Na verdade, quando eu vi esse tema, esse título, Diagnóstico Precoce e Manejo Clínico das Leishmanioses, eu achei extremamente adequado o título. A questão do diagnóstico precoce, embora eu não entre diretamente, mas como eu vou falar um pouco das clínicas, né, das diferentes manifestações clínicas da doença, então isso sem dúvida vai permitir o pensamento no diagnóstico precoce, mas eu realmente vou aprofundar um pouco mais, porque eu tenho um entendimento que provavelmente a grande maioria de vocês já tem uma capacidade de fazer o diagnóstico de leishmaniose sem maiores dificuldades. Eu tenho trabalhado muito com leishmaniose ao longo dos anos e também hanseníase, então eu vejo como são muito semelhantes em algumas coisas e muito diferentes em outras, né, essas duas endemias, essas duas doenças. Então, leishmaniose não é tão difícil diagnosticar precocemente. Muitas vezes o quadro clínico é bem característico, o paciente está numa área endêmica, etc. O mais difícil, às vezes, é o manejo clínico, o tratamento, o acompanhamento desses pacientes. Ao contrário da hanseníase, onde muitas vezes o diagnóstico precoce é complicado, é difícil e esse é um grande problema. Mas voltando então para a leishmaniose, então eu quero explicar a vocês isso, que eu vou centrar um pouco mais no manejo desses casos, em apresentações que nem sempre são comuns, e também em algumas estratégias de tratamento que nosso grupo lá no Serviço de Imunologia vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos, justamente em função do entendimento do que acontece na patogênese da doença, na resposta imune, e como a gente pode intervir com esses mecanismos para que a gente tenha tratamentos mais efetivos e menos tóxicos, o que é um grande desafio ainda na leishmaniose tegumentar. Então a gente vai passando aqui, vamos dar início aqui com essa primeira tela, para chamar a atenção. Certamente vocês já sabem bem como essa doença ela é endêmica em muitos países do planeta, né? Em cerca de 98 países, 350 a 400 milhões de pessoas no mundo inteiro estão sob risco de adquirir leishmaniose, e a forma mais comum da leishmaniose é a leishmaniose tegumentar, que é a que a gente vai tratar, que acomete a pele ou mucosa. E a leishmaniose, pessoal, é eleita pela OMS como uma das 6 doenças infectoparasitárias mais importantes do planeta Terra e mais negligenciada também. O Brasil é um país de alta endemicidade, calcula-se mais de 100 milhões de pessoas sob risco da doença. O maior número de casos de leishmaniose tegumentar se encontra na América do Sul, né? No Brasil, dentro da América do Sul, no Brasil, o Brasil é o país que tem o maior número de casos. E vocês estão vendo aqui no mapa da OMS, o Brasil está bem destacado aqui pela cor escura como um país de alta endemicidade. Em 2015, por exemplo, nós tivemos cerca de 18 mil casos de leishmaniose que foram documentados e, digamos assim, notificados. É o termo que estava me faltando. Certamente a gente tem também esse pode ser um problema nosso. Provavelmente muitos casos de leishmaniose não têm sido notificados pelas próprias dificuldades das zonas rurais, de onde acontecem essas doenças, e pelas falhas operacionais que a gente tem no nosso sistema de saúde e que, inevitavelmente, fazem com que esse número seja menor do que o número provavelmente real. O fato é que
Essa doença é tão importante no nosso país que, se a gente for contabilizar, 90% de todos os casos de leishmaniose cutânea no mundo ocorrem em 6 países, entre eles o Brasil. E se calcula cerca de 1 a 1,5 milhão de casos novos anualmente. Quando a gente vai para a leishmaniose mucosa, que é uma forma grave, importante de leishmaniose e muito difícil de tratar às vezes, 3 países apresentam 90% desses casos, inclusive o Brasil, incluindo o Brasil, além de Bolívia e Peru. Então isso mostra como essa doença é importante em nosso meio e ela pode estar associada ao trabalho, porque vocês sabem muito bem que é uma doença que muitas vezes vai aparecer em áreas territoriais de mata, de floresta, onde ocorre desmatamento por diversos motivos. O indivíduo que vai trabalhar na agricultura, na pecuária ou em outras atividades onde ele tenha que entrar nesse meio ambiente, ele vai estar sujeito à picada do mosquito que transmite a doença e ao aparecimento da doença. Então essa é uma doença que até do ponto de vista mais amplo, a gente pode até pensar como uma doença vinculada ao trabalho, né? Uma doença do trabalho até certo ponto, né? Dentro desse pensamento amplo, embora ultimamente também tenha se visto cada vez mais o aparecimento de casos no ciclo peridomiciliar, e então a gente vai vendo casos que vão ocorrendo cada vez mais em crianças, em idosos, né? Em mulheres, o que não era o padrão comum até algumas décadas atrás. Queria chamar a atenção também de que certamente essa é uma doença que tem um impacto socioeconômico muito importante e muitas vezes em regiões que já são carentes, em pessoas que já são carentes, que já têm um nível de vida socioeconômico muito baixo, né? Porque isso vai fazer com que o paciente, dependendo da forma que ele tem, ele pode ter que diminuir a sua carga de trabalho, até que parar de trabalhar temporariamente, tem que se deslocar para usar o medicamento, é um medicamento de uso injetável, então ele não vai fazer o tratamento em casa, então esse deslocamento acarreta prejuízo para esse indivíduo, né? Isso tudo gera um custo elevado, não só para esse indivíduo, mas para a sociedade e para nosso país. Isso é uma coisa importante na questão da leishmaniose. Bom, eu vou falar com a experiência que a gente tem nessa área aqui endêmica da região de Corte de Pedra, que fica a cerca de 270 quilômetros de Salvador, no município de Tancredo Neves, perto daquele lugar tão bonito na ilha de Tinharé, conhecido como Morro de São Paulo, né? Então essa é uma área importante de transmissão de Leishmania brasiliensis no Brasil, que é a espécie mais comum no Brasil, causadora da leishmaniose tegumentar. E para vocês terem uma ideia da importância dessa área endêmica, em 2017, nós diagnosticamos, só nesse posto de saúde de Corte de Pedra, 1.376 casos novos. Isso correspondeu, aí eu fiz um cálculo, isso correspondeu a quase metade dos casos que foram documentados ou notificados no estado da Bahia e quase 10% dos casos que foram notificados no Brasil. Então é uma área endêmica que tem importância porque tem um volume muito grande de pacientes e também porque essa Leishmania brasiliensis ela é muito agressiva, dá origem a diversas formas clínicas que são importantes e muitas vezes difíceis de tratar. Aqui lembrando um pouquinho, né? Tudo começa com a picada do flebótomo, né? Que é do gênero Lutizomia. Muitas vezes esse é um mosquitinho de voo mais rasante, mais baixo. Isso pode explicar porque a maioria dos pacientes tem as lesões predominantemente nos membros inferiores. E aí o mosquitinho, o flebótomo, a Lutizomia, vai inocular a leishmania na forma promastigota, que é a forma infectante, vocês estão vendo aqui. Ela é alongada, tem o flagelozinho e quando ela penetra o tecido, ela vai ser fagocitada principalmente por neutrófilos e macrófagos, né, dentro da pele. Ou vai invadir, né, dependendo do ponto de vista. Lá dentro, então, ela vai perder, dentro da célula, ela vai perder o flagelo, vai ficar redondinha, como vocês estão vendo aqui, e a gente chama isso de forma amastigota. Então, essa é a forma parasitária, e a forma promastigota é a forma infectante da leishmania. Bom, aí ela vai produzir a doença, depois de um período de incubação que vai variar de 10, 15, 20 dias, não se sabe exatamente, mas é nessa faixa de 2 semanas a 3 semanas, e a caracterização mais comum da doença, a forma mais comum é a forma cutânea ulcerada, como vocês estão vendo aqui, onde a gente tem um quadro clínico muitas vezes fácil de diagnosticar. Então, o diagnóstico aqui ele pode ser precoce no sentido de que você vendo um paciente com esse tipo de lesão, na primeira vez que ele vai lhe procurar num posto de saúde, a não ser que ele não seja de uma área endêmica, a não ser que ele more em Salvador, na cidade de Salvador, e nunca tenha ido para uma área endêmica nos últimos 30, 40 dias, 2, 3, 4 semanas,
Esse quadro aí, por si só, ele já é típico de leishmaniose. Então, vocês vão ver o quê? Uma úlcera arredondada ou oval, com esse fundo aqui granuloso, né, com essas formaçõezinhas arredondadas, algumas crostas, e essa borda aqui, uma borda bem elevada, que tem as margens bem elevadinhas, como se estivessem fazendo uma moldura, daí o termo úlcera em moldura. Isso é muito típico de leishmaniose cutânea. Diante de um quadro desse, até prova em contrário, mesmo que você não tenha disponibilidade de fazer exames laboratoriais para confirmação, você tem, né, dentro de uma área endêmica, principalmente se essa lesão é acompanhada de uma adenopatia muitas vezes importante, mas que pode faltar, volumosa, que muitas vezes vem antes dessa lesão ulcerada. Então aqui você tem o diagnóstico de leishmaniose clínico, e essa é a forma que ocorre em mais de 90% dos casos de área endêmica. Bom, aí tem várias formas clínicas que eu vou mostrar rapidamente aí na frente, e aqui chamando a atenção para a forma mucosa ou cutâneo-mucosa, onde existe uma destruição tecidual muito importante, uma forma grave, que ocorreria em cerca de 3 a 4% dos casos na área endêmica, e principalmente quando o agente causal é a Leishmania brasiliensis, que é o que a gente encontra aqui na Bahia. Então aqui vamos falar um pouquinho desses aspectos clínicos da leishmaniose tegumentar americana. É uma doença que se caracteriza por sua diversidade de formas clínicas, e aqui vocês já estão vendo, né, como isso pode variar. Vocês vão ter, mais uma vez, 90% ou mais das formas clínicas numa área endêmica vai ser a forma cutânea ulcerada, que é mais comum em membros inferiores ou em áreas expostas, mas pode ocorrer também em áreas cobertas. E aí vocês estão vendo aqui também o mesmo quadro clínico. Então, a lesão ulcerada, arredondada, ovalada, de bordas bem elevadas, infiltradas, emoldurando a lesão, e um fundo granuloso, crostoso. Isso é tipo de leishmaniose. Mais uma vez, lembrando que é muito comum uma intensa linfadenopatia regional. Pode faltar, principalmente quando o paciente já tem essa úlcera há mais de 30 dias. Com relação ao diagnóstico precoce da leishmaniose, ou seja, antes dessa fase ulcerada aqui, a gente pode mostrar para vocês que quando o paciente está numa fase muito inicial, principalmente com menos de um mês de evolução, ele ainda não vai ter essa úlcera aqui característica, ele vai ter uma lesão pequena que já pode estar ulcerando ou que ainda pode estar começando a ulcerar, que é aquela pápula com eritema, vermelhidão, com um pouquinho de filtração, e que já começa a ter uma erosãozinha mais sutil ou mais intensa no seu centro. Então, essa forma a gente chama de forma cutânea recente, ainda não há ulceração plena, e ela é caracterizada também por uma intensa linfadenopatia regional. A gente fez um estudo há alguns anos atrás, então pelo menos 90% dos pacientes que têm essa forma inicial da leishmaniose têm uma adenopatia regional muito forte. Isso contribui para a suspeita diagnóstica e para a confirmação do diagnóstico de leishmaniose antes que a lesão chegue a esse ponto. O fato é que a maioria dos pacientes, em função das suas atividades do dia a dia, das dificuldades, às vezes, de acesso ao posto de saúde, por vários motivos, eles só vão procurar atendimento quando a forma ulcerada já está mais clássica, mais característica, o que pode facilitar o diagnóstico clínico da leishmaniose tegumentar. Bom, eu comentei que a leishmaniose tegumentar é muito variável, né? Tem uma diversidade. Embora a grande maioria dos casos tenha essa manifestação mais clássica, diversas manifestações podem ocorrer. E aí o diagnóstico já não é tão fácil assim do ponto de vista clínico, porque tem diagnóstico diferencial com outras doenças. Então a gente tem a forma esporotricoide, quando o paciente tem lesões parecendo a esporotricose, que são lesões verrucosas ou nodulares que seguem um trajeto linfangítico. E aí o diagnóstico diferencial principalmente é com a esporotricose causada por um fungo, né, que a gente tem visto até aumentar o número de casos aqui na Bahia. Formas verrucosas, onde as lesões podem ser confundidas com outras doenças, como paracoccidioidomicose, cromomicose, a própria esporotricose, forma recidivante, forma vegetante, etc. Então, por exemplo, esse paciente aqui, ele tem um quadro cutâneo mucoso com lesões um pouco verrucosas e vegetantes nessa região aqui nasal, próxima à mucosa. Então, aqui um dos diagnósticos diferenciais mais importantes aqui, por exemplo, é a paracoccidioidomicose. E aí a gente precisa do laboratório, né, para poder conferir e dar o diagnóstico etiológico dessa situação aqui.
Além disso, a forma mucosa, que vocês já viram rapidamente, eu vou mostrar um pouco mais. A forma disseminada, como o nome já diz, quando o paciente tem lesões disseminadas pela pele. Essa é uma forma grave, muitas vezes difícil de tratar, e que tem crescido muito em algumas regiões endêmicas, exemplo de corte de pedra. Finalmente, tem formas atípicas, formas que acometem principalmente as gestantes, que têm lesões mais volumosas, mais atípicas, e sempre vai ter situação especial onde, se não tiver a suspeita diagnóstica, e a suspeita diagnóstica tem que ser feita com base na procedência, o paciente é de uma área endêmica, é uma área que tem leishmaniose, então mesmo que ele não tenha essa úlcera típica, se ele tem uma lesão verrucosa ou vegetante, mas se ele vive numa área endêmica, ele pode ser portador de uma forma atípica e a suspeita de leishmaniose tem que ser somada para dar o diagnóstico desse paciente. Então, aqui um passeio pelas formas clínicas. Aqui vocês estão vendo a forma ulcerada, que é a mais comum. É muito comum a adenopatia regional. E, mais uma vez, olha, a lesão ela é redondinha ou ela é ovalada. Essa é uma lesão já bem caracterizada. Essa é uma lesão um pouco mais recente, onde não está tão ulcerada ainda, mas é onde a gente já vê que a borda é bem infiltrada, bem elevada. E aí o diagnóstico não é difícil de ser dado. A forma mucosa, que ocorre em 3 a 5% dos casos onde a doença é causada pela Leishmania brasiliensis, que é o caso da Bahia, né, do nosso estado. Essa é uma forma que, na fase inicial, o paciente pode não ter praticamente queixa nenhuma e pode não se ver nada, porque muitas vezes o comprometimento é lá dentro da mucosa nasal, que é a mais comumente atingida. Mas com a evolução da doença, o paciente começa a ter infiltração no septo nasal, obstrução nasal, então ele pode se queixar já de uma coriza sanguinolenta ou serossanguinolenta, depois se queixa de obstrução nasal, e se a doença evolui, pode chegar ao ponto de inicialmente ter perfuração no septo nasal, até a destruição total do septo nasal, como a gente está vendo aqui nesse paciente, nesse de cá. Esse de cá já está num grau ainda mais intenso de doença e mais avançado, onde ele vai ter não só a destruição do septo, mas uma intensa destruição de estruturas aqui da pirâmide nasal que vão dar essa deformidade aqui. Alguns indivíduos podem chegar a ter comprometimento de outras mucosas, além da nasal, laringe, faringe, até mucosa respiratória, e, eventualmente, além de rouquidão, eles podem fazer obstrução respiratória superior, eventualmente até chegar a óbito devido a essa forma, principalmente quando ela está mais avançada e é mais agressiva. Bom, e a forma disseminada? Forma disseminada ela é muito interessante pelo seguinte, porque ela pode estar associada a um tipo de imunossupressão, o paciente pode ser portador de HIV, ele pode estar usando corticóide ou fazendo quimioterapia ou ter uma neoplasia maligna interna que baixou a imunidade dele. Então isso no mundo inteiro, essa forma disseminada, ela tem sido descrita por outras espécies de leishmania em associação com imunossupressão. O que é que eu falo que é interessante, entre aspas, aqui em nosso meio? É que em nosso meio a gente tem visto crescer muito essa forma, então na área de corte de pedra, onde a gente tem documentado esses casos já há décadas, né, no início dos anos 70, essa forma disseminada representava apenas 0,2% dos casos de leishmaniose. Hoje em dia, né, a gente multiplicou isso aqui por quanto? Por mais de 20%. Mais de 4% dos casos de leishmaniose tegumentar na área endêmica de corte de pedra são forma disseminada. Então isso aqui mostra que essa é uma doença que está expandindo, essa forma está expandindo, é o que a gente chama de uma doença emergente. Né? Ela seria então uma forma emergente de leishmaniose tegumentar, muito bem documentada na região de corte de pedra, na Bahia, muito bem do ponto de vista epidemiológico, e certamente isso é um fenômeno que pode estar ocorrendo em outras regiões, principalmente no Nordeste do Brasil, mas onde talvez isso não tenha sido bem documentado de uma maneira muito clara, muito evidente, porque faltam muitas vezes, né, estruturas e grupos que trabalhem com essa endemia e façam essa documentação ao longo dos anos. Então, aqui o que é que eu falo que é interessante é o fato dela ser emergente. Por que isso está acontecendo? A gente não sabe, porque, na verdade, nesse caso aqui, desses pacientes, eles não são indivíduos imunossuprimidos. A gente faz de rotina sorologia para HIV, teste rápido para HIV em todos os pacientes que têm disseminada lá em corte de pedra. Dificilmente a gente vai ter um caso positivo. É muito, muito raro. A grande maioria, eu diria que seguramente mais de 98% dos casos de disseminada não tem HIV, não são portadores de HIV.
nem nenhum outro tipo de imunossupressão. Não são indivíduos que estão usando corticoide, não estão usando imunossupressor, não tem uma linfoma, não tem uma neoplasia maligna interna. Então, isso tudo indica que tem a ver com o agente causal, que nessa situação aqui é sempre a Leishmania brasiliensis, e a Leishmania brasiliensis tem muitas alterações genéticas de polimorfismo, muda muito sua estrutura, e talvez algumas pressões ambientais ou outras que a gente não conheçam estejam fazendo com que essa espécie aqui, nessa área endêmica e talvez em outras, esteja se tornando cada vez mais agressiva, o que explicaria por que a gente está vendo cada vez mais casos de disseminado. Bom, assim, com relação aos aspectos clínicos mais importantes, eu acho que era isso que eu queria revisar um pouquinho para vocês, né? Na forma cutânea clássica, a forma ulcerada inicial ou recente, antes de ser ulcerada, a forma mucosa, a forma disseminada. Mas aqui vocês estão vendo também aquelas formas mais atípicas que eu comentei, forma verrucosa cutâneo-mucosa, onde você tem lesões verrucosas e um pouquinho vegetantes. Então, vocês vejam que se você tem uma doença com tantas manifestações clínicas diferentes, é óbvio que o tratamento não vai ser igual. Esse indivíduo aqui não vai ter o mesmo tratamento desse de cá, a mesma resposta do que esse daqui, né? Então, essa é uma limitação, uma dificuldade no tratamento da leishmaniose mucosa. A sua expressão clínica tão variável e às vezes tão importante, exuberante e difícil, é óbvio que essas formas aqui vão ter que ser individualizadas com relação ao tipo de tratamento. Então, certamente, a taxa de cura, se você pega o mesmo tipo de medicamento e a mesma dose e tempo de tratamento, a taxa de cura vai variar muito dependendo da forma clínica, dependendo da espécie de leishmaniose, também é muito importante. Embora na Bahia a gente só documente, principalmente nas últimas décadas, a leishmania brasiliensis, né, a gente sabe que tem outras espécies de leishmania no Brasil, né? Então, por exemplo, na região norte você tem, além da brasiliensis, a guianensis, a amazonensis e outras menos comuns. E dependendo da espécie que causa a doença, a taxa de cura com o mesmo tratamento vai variar, vai modificar. Uma outra coisa interessante, pessoal, é o local onde você diagnosticou, o local de onde veio aquela leishmania. Será que essa leishmania no Rio de Janeiro toma muito sol, vai para Copacabana e é mais light do que a leishmania que está lá no interior da Bahia e que não tem oportunidade de pegar uma prainha? Por que eu estou falando isso? Porque a mesma espécie de leishmania brasiliensis, no Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem um comportamento muito menos agressivo e os colegas lá vão tratar com doses muito menores de antimonial do que a gente vê, por exemplo, na Bahia e na maior parte do norte e nordeste do Brasil, onde a leishmania brasiliensis vai exigir dose elevada de tratamento e, às vezes, mais de uma série de tratamentos para o indivíduo curar. Então, isso é uma coisa também interessante, mas que é limitante para um tratamento mais efetivo da leishmaniose. Bom, problemas adicionais. Nos últimos anos, a gente vem detectando um aumento de formas atípicas, como a forma disseminada, por exemplo, difíceis de tratar, não só no Brasil, mas em outros países. Esses dados aqui são da nossa região de Cor de Pedra, mas a gente tem dados de outros países também sobre isso. Independente desses fatores, se você tem um indivíduo, digamos que você esteja diante de um paciente que tem 20 e poucos anos de idade, 30 anos, sadio, a não ser a leishmaniose, ele está bem de saúde, tem uma lesãozinha menor do que essa, ou desse tamanho, única. Esse paciente também, mesmo que ele tenha uma boa resposta ao tratamento, ele vai demorar 2 a 3 meses para ficar com a lesão cicatrizada. Então, vocês vejam como isso é limitante para o dia a dia do paciente. Como se não bastasse isso, nos últimos anos também a gente tem documentado uma diminuição das taxas de cura e aumento de resistência ao antimonial pentavalente. Finalmente, pessoal, além de todas essas limitações aí, tratamento convencional que a gente tem para a leishmaniose hoje em dia ainda é muito limitado, muito ruim. Por que eu digo que é muito ruim? Porque é um medicamento de uso parenteral, seja qual for, isso obriga o indivíduo a estar se deslocando para fazer o uso desse medicamento, isso aumenta os custos para o indivíduo, para a sociedade, porque ele tem que se deslocar, ele perde o trabalho, etc., ele vai gastar dinheiro, pouco dinheirinho que ele tem lá com o transporte, e vocês sabem que em zona rural isso é bem complicado. Isso vai obrigar o posto de centro de saúde a ter pessoas que saibam fazer o medicamento, que tem que usar material, né, descartável, ampolas, seringas descartáveis, etc, etc. Né? Então isso tudo é complicado e aumenta o custo do tratamento. Como se não bastasse tudo isso, os medicamentos que a gente tem para o tratamento da leishmaniose são muito tóxicos, principalmente o glucantime e a anfotericina B.
mas todos os três. O glucantime é o nosso tratamento convencional padrão, né, para os diagnósticos iniciais de leishmaniose. A pentamidina também é uma droga injetável que pode se associar ao aparecimento de diabetes. Ela não é usada na Bahia de uma maneira geral, porque a resposta ao tratamento da leishmania brasiliense, a pentamidina, é muito ruim, é menos de 30% de cura, então basicamente na Bahia praticamente não se usa a pentamidina, a não ser em situações muito especiais, e a anfotericina B, que é um medicamento que, se por um lado pode dar um bom resultado terapêutico, por outro lado é também um medicamento tóxico que vai exigir hospitalização ao regime hospital-dia, controle semanal, no mínimo 2 vezes por semana, de taxas de ureia, creatinina, potássio, pela sua toxicidade, principalmente renal. E muitas vezes o tempo de tratamento aqui também vai ter que ser prolongado por mais de 1 mês a 2 meses, em média, para o paciente conseguir completar a dose e poder evoluir para a cura. Então, ou seja, a gente tem muitos problemas para tratar a leishmaniose cutânea. Aqui é bem interessante, só para mostrar rapidamente aqui a vocês, pessoal, como a mesma gente, olha, a mesma leishmania brasilense aqui, que é o que eu marquei, vários estudos aqui mostrando a taxa de cura varia muito dependendo do país onde o estudo é feito, com a mesma dose de antimonial, com a mesma dose de glucantime. Então aqui você tem, olha, na Guatemala, 90 e tanto por cento de cura, aqui no Brasil, 51%, no Peru, 70%, esse estudo é nosso em Cor de Pedra, 53%, então varia muito. Mas grande preocupação da gente é que a gente queria ter essa leishmania aqui, né, com 98% de taxa de cura, mas a nossa leishmania, infelizmente, é essa daqui que fica entre 51% e 53% de taxa de cura, ou seja, somente metade dos pacientes são curados. E aqui também, essa documentação que eu comentei um pouco antes para vocês, de que a gente vem notando que essa taxa de cura, com o passar dos anos, ela vem caindo cada vez mais, isso é assustador e preocupante. Então, por exemplo, na década de 80, isso aqui foi feito na área endêmica de Cor de Pedra, eu ainda não participava, mas desde do final da década de 70, início da década de 80, existem grupos de pesquisadores que atuam nessa região. Então, se curava 90% dos pacientes com 10 miligramas, com metade da dose atual. Hoje em dia, já desde 2001, desde o início do século 21, né, a gente usa o dobro da dose e só cura cerca de 50 e tanto por cento dos pacientes. No mundo real, pessoal, essa taxa de cura é um pouquinho maior. Por que eu falo isso? Porque essas taxas de cura são de ensaios clínicos. O ensaio clínico é muito exigente com definição de cura. Então, tudo bem, aqui você pode ter, às vezes, um indivíduo, 2 ou 3, que estavam quase curando e que naquele dia ali você tem que dizer se está curado ou não. Mas no mundo real, tudo bem, pode não ser 53%, é no máximo 60%, ou seja, é muito baixa a taxa de cura para um medicamento que é tão tóxico e ainda é chato de usar porque é uma droga parenteral. Então aqui é uma homenagem ao Gaspar Viana paraense, que foi quem primeiro no mundo, ou seja, no início do século XX, a gente já está no século XXI, foi quem descreveu os antimoniais no tratamento da leishmaniose. Na época não era ainda o glucantime, não era o antimonial pentavalente, era o trivalente, era o tartoremético, mas ele revolucionou na época, porque na época não existia nenhum tratamento para a leishmaniose, ele sem dúvida merecia um Nobel. O grande problema é que 100 anos depois a gente usa praticamente a mesma droga, que tóxica e que tem um baixo, né, índice de cura. Isso aqui é um recorte do manual da saúde, né, do manual de tratamento, manual de vigilância em leishmaniose do Ministério da Saúde. Saiu uma nova edição agora em 2017, vocês podem baixar isso na internet, vocês devem ter. Então aqui é lembrando que essa droga é tão ruim, é tão tóxica, que o próprio Ministério já reconhece hoje em dia que a primeira escolha é o antimonial pentavalente, mas para quem tem mais de 50 anos, né, que é um jovem, né, no meu caso eu tenho essa faixa aí de 50 anos, nós somos jovens, né, mas de qualquer jeito, ela não é mais considerada a primeira escolha. Olha qual é a primeira escolha, pessoal, que o próprio Ministério da Saúde preconiza. Eu concordo para quem tem mais de 50 anos. O problema é que isso aqui, no dia a dia, é meio impraticável. A anfotericina B liposomal, além de ter um custo muito elevado, e não é que os pacientes não mereçam, eles merecem, mas não é essa a questão. A nossa questão é que muitas vezes acaba tendo um desabastecimento, acaba não havendo compra por vários motivos. Então, assim, mas o ideal é que todo mundo com mais de 50 anos usasse já direto a anfotericina B liposomal, o que infelizmente não é possível fazer em várias áreas endêmicas. Então, a gente acaba tendo que partir
para o desoxicolato, que é uma droga bem mais tóxica e que impõe o uso de exame laboratorial, impõe 1, 2, 3 meses, às vezes, de tratamento e que também é ainda uma opção que não é legal para o tratamento da leishmaniose por todos esses motivos. Com relação à pentamidina, eu já comentei que, infelizmente, para a espécie de leishmaniose que temos na Bahia, é uma péssima opção terapêutica, a gente praticamente não faz uso da pentamidina. Bom, e aí a gente tem que pensar em novas opções terapêuticas. E dentro desse pensamento de novas opções terapêuticas, aí eu vou falar um pouquinho das nossas experiências e dos nossos trabalhos do grupo de imunologia. Espero que não seja muito cansativo, vou tentar não cansar muito vocês, mas com relação à questão da imunoterapia ou do também tratamento oral, que é algo que sempre se pensou e que sempre se sonhou no tratamento da leishmaniose, que facilitaria muito a vida do paciente. Por que a gente fala em imunoterapia? Principalmente na leishmaniose cutânea, que é a mais comum, ou na leishmaniose mucosa, que é mais agressiva. É porque existem várias evidências na literatura, de vários grupos, inclusive o nosso grupo de pesquisa, de que o dano tecidual na leishmaniose está associado a uma resposta imune inadequada. Inadequada porque ela não só não é suficiente para destruir a leishmania e evitar a doença, mas o fato dela ser muitas vezes muito inflamatória, muito exagerada, ela acaba causando dano tecidual e acaba complicando a vida do hospedeiro e do indivíduo que está montando aquela resposta imune. Então é como se aquela reação exagerada, em vez de ajudar o indivíduo, atrapalha a vida dele. Deixa eu dar um exemplo bem bobo, mas digamos que você está com o seu carro novinho, paradinho lá no sinal e vem um indivíduo e bate no fundo do seu carro, faz um maior estrago, etc e tal. Bom, se você negociar com aquele indivíduo, né? Ou seja, se você tiver uma resposta imune equilibrada, o indivíduo vai pagar, tudo bem, é chato, mas você vai consertar seu carrinho e está tudo resolvido. Mas se você for um daqueles indivíduos assim muito esquentados, que gostam de andar com um revólver dentro do carro, você vai sair do carro e vai dar uns 10 tiros no pobre rapaz que bateu no fundo do seu carro. E aí você complica a vida dele e a sua, né? A vida dele você vai acabar e a sua provavelmente você vai ser preso. Então, é um exemplo meio babaca, mas no fundo é para explicar por que uma resposta imune exagerada é ruim para o paciente. Porque não só ela não é eficiente para matar o parasita, que vai continuar lá, estimulando essa resposta imune, mas justamente porque essa inflamação muito forte no tecido é o que vai fazer a úlcera, é o que vai fazer o comprometimento da mucosa, é o que vai dificultar a cicatrização e a cura da doença, tá certo? Então é por isso que criou-se um racional para usar outras substâncias, além da substância que mata a leishmania. Então, o nosso entendimento, por exemplo, é de que é importante tratar a leishmania, claro, sem ela não existe a leishmaniose. É importante desenvolver bons medicamentos que matem a leishmania. Mas, por outro lado, enquanto a gente não tem isso, né, ou mesmo que a gente venha a ter isso, talvez, a gente vai precisar de algum tipo de medicamento que domestique um pouco aquele indivíduo com revólver para que ele não faça isso, para que essa resposta inflamatória não seja tão forte assim, e com isso ela se torne mais efetiva e a leishmania seja destruída e que haja a cicatrização da lesão. Bom, dentro desse pensamento, pessoal, a gente tem racional para 2 tipos de medicação. Um medicamento chamado GM-CSF e um outro chamado pentoxifilina. Bom, isso aqui é só para mostrar para vocês, explicando mais por que essa resposta imune exagerada ela é tão ruim. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma lesão ulcerada, inflamatória, com muita destruição tecidual, necrose. E quando a gente faz um estudo onde a gente vai verificar o tamanho dessa úlcera da leishmaniose e correlacionar com a frequência de células T que aquele indivíduo tem ativadas contra a leishmania, com a produção de uma citocina, que é uma substância que aumenta a resposta imune, chamada interferon, uma outra citocina TNF, isso tem uma correlação direta com o tamanho da úlcera. Ou seja, quanto maior a produção de interferon gama, maior o tamanho da úlcera. Então, isso quer dizer que esse interferon gama, que seria bom para ativar o macrófago a matar a leishmania, não está sendo tão bom assim. Quanto mais produz, maior o tamanho da úlcera. Mesma coisa com TNF-alfa. Quanto mais o indivíduo produz TNF-alfa, maior o tamanho da úlcera dele. Então, isso quer dizer que isso não é uma coisa boa. Quanto maior a quantidade de linfócito T que reconhece aquela leishmania ali e que participa do infiltrado, maior o tamanho da úlcera. E por aí vai. Aqui é um monócito, é uma célula também de linha monocitária. Ou seja, isso mostra que essa resposta imune muito exagerada, ela está
aumentando o tamanho da úlcera e aumentando a lesão tecidual. Uma outra evidência interessante é um estudo que a gente fez há algum tempo atrás, onde a gente tinha acesso a pacientes com a forma bem inicial, aí só com publicidade. Você tem que divulgar na área endêmica. Pessoal, quem tem aquele carocinho na perna ou em algum lugar do corpo, e junto desse caroço tem uma íngua, tem muita íngua, vem aqui no posto de saúde, aí vamos ver se isso não é leishmaniose. Então, essas formas iniciais de leishmaniose, ainda numa fase antes de ulcerar, o que é incrível aqui? Se você biopsiar isso aqui, esse paciente tem uma vasculite, tem uma obstrução do vaso, que isso mostra que quando você tem vasculite na pele, isso quer dizer que você tem uma inflamação muito forte naquele tecido. Bom, mas o que é mais assustador ainda é que você pega esse indivíduo aqui e trata nessa fase aqui. O que é que você espera, como na maioria das doenças? Quanto mais cedo tratar, melhor. Não é isso? Não, não é bem o caso. Infelizmente, nesses pacientes aqui, por mais cedo que fosse o tratamento, não impedia que essa lesão crescesse e ficasse aquela lesão ulcerada típica da leishmaniose. Então, isso tudo mostra que o problema não é só a leishmania, é também essa resposta inflamatória exagerada do paciente. Bom, isso aqui, pessoal, não importa muito, isso é só para mostrar que tem diversos elementos, diversas citocinas e substâncias chamadas metaloproteinases que são documentadas que nessa lesão ulcerada existem em grande quantidade e que provavelmente se a gente bloquear ou inibir isso aqui, isso pode ser interessante para o paciente e diminuir a inflamação. Então foi justamente com esse pensamento, com esse racional aqui, que se desenvolveu um pensamento de usar uma substância chamada GM-CSF, que é também uma citocina. Ou seja, o que é uma citocina? Uma citocina é uma proteína produzida pelas células do sistema imunológico e também por outras células do nosso organismo e que estimulam a resposta imune, que interferem com a resposta imune. Então, essa citocina aqui, GM-CSF, é o fator estimulador de colônia de granulócito e monócito, desculpem. Ela tem várias ações na resposta imune que podem ser interessantes. Então, por exemplo, se você pega o GM-CSF e coloca lá numa cultura de células que estão infectadas por leishmania, de macrófagos, isso faz com que o macrófago mate mais a leishmania. Além disso, outros grupos mostraram que se você usa o GM-CSF em indivíduos que têm úlceras crônicas, isso facilita a cicatrização, porque ela estimula as células da pele a se reproduzirem, se multiplicarem e fazerem a repitalização dessas úlceras. Finalmente, uma coisa interessante do GM-CSF é que ela modula a resposta imune, ou seja, ela aumenta a produção principalmente de uma citocina chamada IL-10. O que é que a IL-10 faz? Ela é inibidora de citocinas inflamatórias, ou seja, o IL-10 é conhecido como um agente anti-inflamatório. Tudo isso junto pode fazer com que essa citocina seja interessante no tratamento da leishmaniose. Bom, o que é que a gente teve, então, de prático com relação a isso? Alguns anos atrás, então, nosso grupo começou a fazer o uso do GM-CSF por via intralesional. Então, no estudo que a gente publicou, a gente comparou o uso intralesional em associação com glucantime, com o uso intralesional de salina, que é o grupo controle, e o uso sistêmico do glucantime. O que é que a gente mostra? No grupo que usou, além do glucantime, usou o GM-CSF, 70% desses indivíduos fizeram a cura precoce, ou seja, até 40 dias, quando normalmente a cura na leishmaniose ocorre depois de 60 dias do tratamento, do início do tratamento. Quando a gente comparou com o grupo que usava placebo, ou seja, salina, e o glucantime, somente 10% desses pacientes curaram antes de 40 dias. Então, isso mostrou que o uso do GM-CSF acelerou a cura. Uma outra coisa importante no outro estudo é que quando a gente fez o uso tópico, em vez de intralesional, em vez de injetar na borda da úlcera, a gente fazia curativo com o uso de 0,01% de uma solução. Também o paciente usava o glucantime e tinha um grupo que usava o glucantime e, em vez de usar o GM, usava salina, que era o grupo controle. O que é que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou que 100% dos indivíduos que usaram a associação curaram no D60, comparado com cerca de metade dos pacientes que fizeram só o antimonial pentavalente sistêmico e tópico placebo.
Uma outra coisa interessante que concordou com aquele outro estudo que eu comentei é que a maioria desses pacientes que usaram a associação curaram com 43, mais ou menos 14 dias, que foi o tempo de cicatrização. Foi bem mais rápido do que quem usou o antimonial com placebo. Então, quem usou somente o antimonial, além de ter uma taxa de cura menor, demorou mais tempo para cicatrizar. Quem usou a associação com GM curou e ainda teve uma cura mais rápida. Finalmente, o último estudo que a gente fez, e por que a gente parou de estudar esse remédio? Porque ele saiu do mercado. Ele saiu do mercado porque ele foi substituído por uma outra citocina para uso em oncologia. Então, a gente pegou 5 pacientes que tinham uma forma considerada refratária. O que quer dizer isso? Paciente que tinha tomado pelo menos 3 séries ou 3 ciclos de antimonial e não tinham curado. Então, a gente fez uma nova série de tratamento de antimonial pentavalente, que é o glucantime, com o uso tópico do GM-CSF. Todos esses 5 pacientes ficaram curados. Então, isso demonstra que determinadas opções de tratamento podem ser interessantes e precisam ser oferecidas ao paciente, e a gente só descobre isso fazendo pesquisa, conhecendo o que acontece com relação à imunopatogênese, e a partir daí tentando entender e encontrar uma substância que haja naquela patogênese, como foi o caso do GM-CSF. Só para terminar, pessoal, com relação ao GM-CSF, esse foi um caso clínico que a gente teve lá no Hospital das Clínicas. Esse paciente foi internado há alguns anos atrás, isso realmente já tem um tempinho, né? Esse paciente apresentava mais de 150 lesões ulceradas há anos, com anos de evolução. Já tinha feito, 4 séries de glucantime, pentamidina, que a gente no desespero usa às vezes, e a própria anfotericina B sem curar. Esse paciente não apresentava HIV, ele não era imunossuprimido. O diagnóstico de leishmaniose já tinha sido confirmado por biópsia e cultura e foi leishmania brasiliensis. Então aí a gente resolveu oferecer o GM-CSF. Nesse caso aqui, é claro, como era um paciente que tinha muitas lesões ulceradas, a gente fez um tratamento sistêmico. A gente usou o GM-CSF por via subcutânea, numa dose de 300 microgramas, 3 vezes por semana, e associado a mais uma série de glucantime. Olha o que aconteceu após cerca de 60 dias. Esse paciente tinha todas as lesões cicatrizadas. Então, isso foi uma outra documentação da importância do uso do GM-CSF na leishmaniose cutânea. Bom, pausa para beber água, vocês já devem estar cansados, mas a gente não vai demorar não, já estamos perto. Tem mais de 1 hora que eu estou falando? Senão ninguém aguenta, mas vamos lá. Vamos falar agora de leishmaniose mucosa. Leishmaniose mucosa é outra doença complicada, né? Apesar do tratamento ser de 30 dias, vocês sabem que na forma cutânea a gente usa o glucantime por 20 e na forma mucosa por 30 dias, né? Então, apesar de ser um tratamento ainda mais longo e, consequentemente, com a dose maior, a falha terapêutica pelo menos é bem documentada em várias regiões do planeta e 40% dos casos, no mínimo, não vão se curar com esse tratamento de 30 dias. Uma coisa interessante na leishmaniose mucosa, mais uma vez interessante do ponto de vista científico somente, é que ela é considerada uma forma hiperégica. Então, o paciente tem poucos parasitas. Quando a gente faz a biópsia da mucosa, melhor que seja o patologista, ele tem dificuldade de encontrar parasita, tem muita inflamação tecidual. E se a gente faz o teste de Montenegro, que é aquele teste cutâneo de hipersensibilidade tardia, lido com 48 horas, né, semelhante ao PPD, né, ao Mantoux, esse paciente tem uma forte positividade. Isso quer dizer o quê? Que esse paciente tem uma resposta de imunidade celular muito forte, que seria a resposta que protege contra a leishmania, mas não protege, pelo contrário, vai fazer muita inflamação e destruição tecidual. Alguns estudos já mostram há muitos anos que esses pacientes têm muita produção tecidual e também sistêmica de uma citocina chamada TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral. Ela é uma citocina importante para a defesa, mas também, né, ela em muita quantidade, ela causa muito dano tecidual. Então, ou seja, o pensamento aí é o quê? Poxa, será que se eu der alguma coisa que bloqueie ou diminua esse TNF-alfa que está muito elevado, isso vai ajudar esses pacientes? Então, foi justamente esse o racional que fez com que, alguns anos atrás, o nosso grupo lá, nesse momento, quem foi o principal autor desse estudo foi o professor Hélio Lessa, que era professor de otorrino,
Eu participei desse estudo junto com o Edgar Carvalho, o professor Hélio Lessa, infelizmente já falecido, uma pessoa sensacional, quem conheceu sabe do que eu estou falando. Então, a gente também elegeu, nesse momento, 10 pacientes com a forma mucosa refratária, ou seja, eles já tinham tomado 2 séries de antimonial e não tinham curado. E aí a gente fez nesses pacientes a pentoxifilina associada ao antimonial. Por quê? O que é a pentoxifilina? A pentoxifilina é uma droga de uso oral, usada para claudicação intermitente, que atua na microcirculação, facilitando a passagem das hemácias na microcirculação, mas a pentoxifilina também tem uma ação inibidora na produção de TNF. Não vai bloquear totalmente o TNF, mas vai inibir a produção. E aí foi essa droga escolhida, então, por esse motivo, ela é de uso oral. Nessa associação aqui, 9 dos 10 casos refratários, então, foram curados com a pentoxifilina. Alguns anos depois, justamente para ter uma documentação mais forte na literatura, com uma metodologia mais robusta, né, a gente fez um ensaio clínico controlado, duplo cego, randomizado, etc., como manda o figurino, em pacientes virgens de tratamento com a forma mucosa e com a forma mucosa moderada a grave. A gente não colocou no estudo pacientes que tinham uma forma muito inicial e mais fácil de tratar, nem pacientes que já estavam naquela fase extrema com a destruição de toda a pirâmide nasal, né? A gente pegou pacientes, que é a maioria do dia a dia, que tem a forma moderada ou já evoluindo para uma forma mais grave. Então, a gente randomizou, ou seja, com base na sorte, de uma maneira aleatória, uma parte desses pacientes, 12 indivíduos usaram antimonial por 30 dias na dose comum de 20 miligramas, associada a comprimidos de placebo. E o outro grupo usou a mesma dose de glucantime que o grupo de placebo, só que em vez de comprimido de placebo foi comprimido de pentoxifilina. O que é que a gente viu? Que o grupo que usou a associação com pentoxifilina curou mais rápido e nenhum deles precisou de uma segunda série de tratamento. Então, nenhum deles precisou de fazer um novo tratamento para curar. Enquanto que no grupo que usou somente o antimonial com placebo, 42% deles, que é o que a gente encontra mais ou menos no dia a dia, tiveram falha e tiveram que fazer uma segunda série de tratamento para curar. Então, hoje em dia, o próprio Ministério da Saúde recomenda no Brasil, claro que não é obrigatório, e nem a gente lá em Cor de Pedra tem pentoxifilina para estar fazendo em todos os pacientes, mas recomenda, quando possível, que no tratamento da leishmaniose mucosa seja associada a pentoxifilina. Bom, além disso, a gente tem alguns casos assim de formas mais graves, né? Então, esse foi um paciente que tinha usado já 4 séries de antimonial pentavalente, com essa quadra assim, verrucoso, exuberante na face, e após uma nova série de tratamento com a pentoxifilina, houve regressão total e cura total desse paciente. Bom, e com relação ao tratamento oral, seria o ideal, né? Mais fácil de usar na zona rural, o indivíduo toma em casa, não precisa se deslocar, não vai ter custo para ele, etc, etc. Mais seguro, menos efeitos colaterais, consequentemente menor custo. O fato é que ao longo dos anos, várias drogas já foram tentadas no mundo inteiro como medicamento oral para leishmaniose tegumentar e até agora nenhuma delas foi efetiva. Ou pelo menos claramente efetiva. Nos últimos anos, a miltefosina, que é uma droga que era um agente antineoplásico usado para metástase de câncer de mama, sabia-se que in vitro ela atuava contra diversas espécies de leishmaniose, ela foi usada no calazar indiano com bons resultados. Daí, né, criou-se o racional para usar no tratamento da leishmaniose cutânea. Então aqui vocês estão vendo, era um agente antineoplásico, atua inibindo a síntese de esteroides e fosfolípidos da membrana basal. Começou a ser usado no calazar indiano no final da década de 90 e na leishmaniose mucosa, cutânea, ela começou a ser usada em 2004, alguns estudos já publicados na Bolívia. Infelizmente no Brasil a gente sempre sai atrás por vários motivos, né? Até a gente conseguir dinheiro, patrocínio, até o Comitê de Ética liberar, etc e tal, até a Anvisa aceitar, etc e tal. Bom, não entra aqui, não vamos entrar nesse território aí, que é um território minado, mas o fato é que já existiam vários estudos em 2004 e 2008 mostrando que na leishmaniose cutânea a miltefosina seria efetiva também. Bom, após assim alguns anos de luta para conseguir financiamento, etc e tal, a gente conseguiu com um grupo de colegas do Amazonas
né, liderados principalmente nessa época por Gerson Pena e por Reinaldo Ditzi, que é um infectologista, e por Sinésio Talhari, que é um dermatologista na Amazônia. Então, nós fizemos 2 estudos no Brasil. Um estudo foi feito pelo nosso grupo aqui em Cor de Pedra, cujo agente causal é a brasiliense, e outro grupo foi lá no Amazonas, onde o principal agente é guianense. Vocês estão vendo aqui, foi também um ensaio clínico controlado, a taxa de cura dos indivíduos que usaram o glucantime é muito semelhante, na faixa de 50%. E quando a gente vê a taxa de cura de quem usou miltefosina, acima de 70%. Então, assim, esse estudo, pessoal, foi feito também em 2006, 2008. Esse estudo foi publicado, se eu não me engano, em 2008. E aqui a gente já mostrava a superioridade da miltefosina. A gente está em 2018, 10 anos depois, e até hoje a gente não tem miltefosina no Brasil. Essa é uma droga ideal? De jeito nenhum. É claro que não é. É uma droga que pode ter efeitos colaterais, que também pode ser tóxica, mas ela é muito menos tóxica que o glucantime, que é a anfotericina B, e é de uso oral, muito mais fácil de implementar no dia a dia dessas pessoas. Então, ela pode causar náuseas e vômitos em até quase 40% dos indivíduos. Às vezes, importante, o indivíduo tem que parar e depois retomar, mas na grande maioria dos casos do nosso estudo, tanto aqui na Bahia quanto no Amazonas, os pacientes conseguem. Você fornece um antiemético, eles depois de alguns dias já estão habituados, eles tomam com o estômago cheio e conseguem levar o tratamento até o final. E um outro efeito colateral mais documentado é diarreia, mas que também é autolimitada e que depois de alguns dias há uma adaptação, e isso ocorre em cerca de 20% dos pacientes que usaram. Aqui é para mostrar para vocês, no nosso estudo, algumas fotos. Então, vocês estão vendo aqui, lesão bem ulcerada. Essa segunda foto aqui é com cerca de 28 dias. A miltefosina é usada por 28 dias. Ao contrário do glucantime, que é 20 ou 30 dias, se for mucosa, o tratamento normal da miltefosina é uma cápsula 3 vezes ao dia durante 28 dias. Então, esse paciente aqui foi no dia que ele estava terminando, assim como esse, vocês estão vendo que rapidamente já tem uma melhora. E um mês depois do final do tratamento, já havendo a cicatrização total das lesões. Bom, aqui foi uma criança que a gente tinha tido, né, sobra do medicamento e a gente começou a usar em alguns pacientes que tinham formas mais difíceis, né? Não é bom de ver essa foto, né? Imagine a criancinha com isso aqui de 8 anos de idade, um rapazinho de 8 anos de idade. Ele já tinha tomado uma série de glucantime e houve até piora. Isso aqui é a foto dele justamente após essa primeira série de glucantime. A gente fez, então, a miltefosina para ele durante 28 dias, mas aqui, olha, com 14 dias após o final, olha como já estava bem melhor, né? E aí a lesão cicatrizou totalmente, 6 semanas após, e aqui a foto dele sorridente aí. Bom, pessoal, concluindo, né? Eu acho que o que eu tenho que ressaltar aqui para vocês é a importância da leishmaniose tegumentar americana em nosso país, em nosso meio, né? É uma doença que tem um fortíssimo impacto socioeconômico, é uma doença altamente negligenciada, porque atinge população de baixa renda, né? Então, é vergonhoso que durante esses anos todos a gente tenha desenvolvido tão pouco medicamento para esses pacientes, e a própria miltefosina, vocês não sabem a dificuldade que a gente teve para fazer esse estudo no Brasil. Mais incrível ainda é que depois desse estudo a gente conseguiu um apoio do CNPq para fazer um segundo estudo num número maior de pacientes para justamente reforçar esses dados e convencer o Ministério da Saúde a comprar a miltefosina. Esse estudo do CNPq ele não pôde ser feito porque depois de ter feito esse estudo inicial, que foi publicado, por questões que só Deus sabe, a gente não conseguiu importar miltefosina. Houve um problema sério com a Anvisa, não foi permitido esse estudo. E só depois de anos e anos é que a gente vê a notícia boa de que finalmente a miltefosina vai ser incorporada ao arsenal. É a miltefosina o medicamento ideal que vai resolver o problema da nossa leishmaniose? Não, obviamente que não, mas já é algum avanço, já é alguma coisa, e infelizmente, muito depois da Bolívia, do Peru, da Colômbia, de alguns outros países da América do Sul que já tem esse medicamento, é que a gente vai começar a ter no Brasil, mas no fundo a gente não sabe quando é que vai ter realmente para o uso, né? Bom, uma importante consideração que eu queria fazer aqui, pessoal, é que monoterapia, vocês todos sabem que tuberculose é causada por um bacilo intracelular.
A hanseníase é causada por um bacilo intracelular. A leishmaniose é causada por um protozoário intracelular. Então, monoterapia, usar uma só droga, não é uma boa ideia em doenças que são causadas por parasitas intracelulares. Então, um aprendizado que a gente tem que trazer, não só dessa dificuldade que a gente tem com leishmaniose, mas dessas outras doenças, é que uma estratégia mais inteligente não é usar só a miltefosina ou só a anfotericina liposomal, é tentar associar drogas para que com isso a gente aumente o resultado do tratamento, aumente a taxa de cura, diminua a toxicidade, porque aí a gente pode usar talvez uma dose menor do que se aquela droga for usada em monoterapia, e associe mais de um mecanismo de ação também, o que vai inibir a chance de resistência no futuro. Então é isso que tem que ser pensado, né? A estratégia de associar drogas. É o entendimento de que a leishmaniose tegumentar é uma doença complexa, com várias faces, né? Então, dependendo do tipo, dependendo do paciente, a gente tem que uniformizar. A gente não pode ficar limitado só ao que tem no manual ou ao que tem no diário oficial. A gente, diante do paciente, a gente tem a obrigação de resolver o problema dele sem fazer maluquice, obviamente, sempre sabendo o que é que tem que ser feito em primeiro, segundo e terceiro lugar, mas tem que entender que a gente muitas vezes tem que individualizar o tratamento. É impossível você preconizar um tratamento uniforme, porque a doença é muito variável. E, finalmente, em função dos dados de literatura, de outros grupos e também muito do nosso grupo aqui da Universidade Federal da Bahia, a gente entende que o ideal pode ser, pelo menos em formas mais graves e exuberantes da doença, é associar medicamentos que matem a leishmania com medicamentos que modulem, que inibam a resposta imune muito inflamatória. Então, obrigado pela paciência de vocês. As perspectivas, estudos em andamentos de nosso grupo e de outros, é a miltefosina associada ao GM-CSF. A gente conseguiu ressuscitar o GM-CSF, porque agora a gente tem uma parceria com o grupo da PUC, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem um clone de Escherichia coli que produz o GM-CSF. Então, a gente tem um estudo que já está sendo feito aqui na Bahia, já começou no Amazonas, liderado pelo professor Edgar Carvalho, pelo professor Gerson Pena e por mim. Então, está sendo feito em 3 estados esse estudo, onde a gente vai ver se a miltefosina associada ao GM-CSF é melhor, não só do que o antimonial pentavalente, mas do que o uso isolado da miltefosina. Uma outra possibilidade, um outro estudo, que é um projeto nosso que foi financiado, já conseguimos ganhar pelo PPSUS, pela FAPESP, a gente só está esperando a liberação dos recursos, é o uso de anfotericina B liposomal em baixa dose no idoso. A gente não tem um esquema de tratamento definido para o idoso e a gente tem que tentar a menor dose possível de anfotericina liposomal, é melhor para o idoso e é melhor para o Estado, porque vai, com isso, economizar recursos. A miltefosina precisa ser testada na leishmaniose mucosa em formas graves. No Brasil, a gente não tem nenhum estudo com relação a isso. E outras possibilidades de drogas que interferem com a resposta imune que a gente tem aí no dia a dia, que é a doxiciclina e outras que podem ter um potencial de ser associadas e serem verificadas no futuro. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado pela paciência e pela atenção. Estou à disposição aí para as dúvidas que tenham sido encaminhadas, tentar responder. Obrigado. Será que tem sobrevivente? Tem que... Será que tem sobrevivente, que teve gente que conseguiu ficar até o final? Então, vou ler a primeira questão que eu estou vendo aqui. Dúvida. O diagnóstico e caracterização do caso de leishmaniose tegumentar necessita de sorologia para confirmação? Ou só a clínica e epidemiologia, já que a taxa de cura é baixa? Bom, então vamos lá. A sorologia não é ainda um exame muito bem desenvolvido em nosso meio, assim, para o diagnóstico da leishmaniose tegumentar.
O que eu diria é o seguinte, que a gente precisa do laboratório, sim, é importante que o laboratório ajude a gente, porque uma vez que você faz esse diagnóstico, você vai usar um medicamento tóxico por um tempo, às vezes, prolongado, e é importante ter a confirmação. Porém, a limitação é que, de uma maneira geral, a sorologia, a gente não tem assim, precisa ter um título elevado, você pode ter muito falso negativo, então assim, não dá para a gente confiar, isso eu estou falando de leishmaniose tegumentar, não vou entrar na leishmaniose visceral. Então, que tipo de exame laboratorial a gente podia usar para dar o diagnóstico de leishmaniose? O Montenegro, por exemplo, que é o teste cutâneo. Então, por exemplo, na encorde de pedra a gente usa muito Montenegro. Mas a gente usa o Montenegro porque no serviço de imunologia da UFBA nós produzimos, a gente tem cultura, a gente tem um banco de leishmanias, então dentro de um laboratório de pesquisa que tem verba para pesquisa, etc., de várias fontes, a gente consegue fazer. Só que esse Montenegro, ele é feito, como se diz assim, in-house, né, em nosso laboratório, com as melhores, né, práticas possíveis, né, de esterilização, e a gente confia. Mas a gente não tem no Brasil um Montenegro padronizado. Por exemplo, o Ministério da Saúde não produz, a Fiocruz, que poderia produzir o Montenegro, não produz, não distribui para o Brasil. Então aí como é que fica? Vocês que estão em outras áreas endêmicas, vocês não vão ter Montenegro para usar. E é complicado. Então o ideal nesses casos é o seguinte: felizmente, a maioria dos pacientes tem uma forma cutânea clássica, com aquela úlcera e moldura, adenopatia, vem de área endêmica. Realmente, nesse tipo de situação, se você não tem o exame direto, que é coletar da lesão, fazer um esfregado com a coloração de Giemsa e encontrar a forma mastigota, você muitas vezes não tem o exame direto porque você precisa ter um técnico que saiba fazer, que seja treinado para coletar o material, que saiba fazer esfregados, que saiba fazer a leitura. Mas mesmo que você tivesse, infelizmente o exame direto na Bahia e nos lugares onde amazonenses ou aguianenses não dão doença, quem dá é a brasiliense parece que é muito tímida. Então, a verdade é que a gente não tem uma positividade boa do exame direto. Então, a gente perdeu, digamos, o exame direto. Ou porque a gente não tem pessoal treinado, ou porque muitas vezes ele vai dar falso negativo. A gente perdeu, por enquanto, a sorologia, porque ainda não tem um método bom para fazer. E aí vocês teriam que estar mandando todo esse pessoal, ou tirar o sangue desse pessoal e mandar para o LACEN, porque muitas vezes também na região do interior não se faz a sorologia. A gente não tem o Montenegro, uma vez que só em laboratórios e lugares de pesquisa que produzem, não tem como a gente distribuir para a rede, é impossível. E talvez o próprio Ministério não aceitasse isso se não fosse feito pela própria Fiocruz. E aí o que é que falta? Tem o quê? O que é que você vai ter na mão para dar o diagnóstico se um paciente é atípico? Você pode fazer uma biópsia de pele e mandar esse fragmento para anatomia patológica. E aí, eventualmente, o diagnóstico pode ser dado se o patologista encontra a forma mastigota. Ou você pode encaminhar esse paciente para um lugar, né, Fiocruz, aqui em Salvador, o Hospital das Clínicas, Serviço de Imunologia, para ele poder justamente ser biopsiado e se coletar material para cultura e para PCR. No dia a dia, não tem como fazer isso para a maioria dos pacientes, por vários motivos. O paciente não vai poder estar se locomovendo para Salvador, etc. e tal. Então, eu acho que o que vai salvar a gente é o diagnóstico clínico, né, em casos, como a maioria das vezes, que são típicos e característicos, seja de forma ulcerada, seja da forma disseminada, seja da forma mucosa, onde o exame da mucosa nasal vai mostrar a perfuração, vai mostrar a destruição do septo. Bom, se você adicionar a isso uma anatomia patológica, o patologista pode até não encontrar a leishmania, mas ele pode dizer a você assim, olha, tem muito plasmócito nesse infiltrado, isso provavelmente é leishmaniose. Olha, não é leishmania não, é paracoco, porque eu estou vendo aqui fungo no infiltrado. É o que a gente vai contar. Em situações mais excepcionais, o ideal é coletar o material desse paciente para fazer a cultura e ou PCR de leishmania, ok? Então, a clínica e a epidemiologia, na verdade, na maioria das vezes, podem ajudar sim, podem fazer o diagnóstico. Para iniciar o tratamento com glucantina, é preciso exames complementares, de preferência sim, de preferência pelo menos no indivíduo que tem algum tipo de história de doença cardiológica, ou é hipertenso, ou tem mais de 50 anos. Então, nesses indivíduos, é importante fazer um eletrocardiograma
Se o eletrocardiograma estiver normal, tudo bem, você faz o glucantime. Se o eletrocardiograma tiver qualquer tipo de alteração, só faça se o cardiologista der o aval, ok? Agora, um paciente jovem que não tem história de nenhum tipo de problema, você pega o pulso dele lá, tá rítmico, direitinho, faz a pressão arterial dele, tá normal. Se você não puder fazer o eletro, não é um problema. Realmente a gente sabe que esses pacientes eles podem usar o antimonial pentavalente e não vão ter maiores problemas com relação à toxicidade cardíaca. Eles vão ter dor muscular, dor articular, etc. e tal, que já é um efeito muito comum do antimonial. Passar para o próximo, né? Se ocorrer a recidiva, com quanto tempo é preciso fazer exames para refazer o tratamento com glucantime? Então a pergunta é: se ocorrer a recidiva, com quanto tempo e é preciso fazer exames complementares para refazer o tratamento? Ok. Então veja bem, se ocorrer a recidiva, você, pelo próprio manual do Ministério da Saúde, recomenda depois de pelo menos 60 dias de descanso, digamos assim, você pode fazer sim uma segunda série de pentavalente, de glucantime. Só que nesse caso, ao invés de 20 dias, 30 dias. E aí entra a mesma história. Dependendo da faixa etária do indivíduo, da história dele, de ter comorbidade, aí você vai pedir avaliação laboratorial, enzimas hepáticas, função renal e eletrocardiograma para poder fazer esse tratamento que já vai ser por um tempo maior. Se o paciente não puder usar antimonial pentavalente, você tem como opção a anfotericina liposomal ou a anfotericina desoxicolato, ok? Essas taxas baixas de cura se devem a alguma mutação do parasito? Provavelmente sim. A gente não sabe direito o porquê, mas tudo indica que sim, porque se você tem a documentação de que numa área endêmica, e isso ocorre mais em outros lugares além da Bahia, você antes tratava e tinha 90, 80, 90% de cura, e hoje em dia com a mesma droga só tem 50, 60% de cura, isso provavelmente quer dizer que o parasita está se modificando, está mutando ou está fazendo resistência àquela droga que está sendo usada por um longo período. Na verdade, o glucantime se usa há décadas, né, em imunoterapia. Aí você pode dizer, poxa, mas a leishmania não passa de uma pessoa para outra. Como é que transmite resistência? É uma boa pergunta, mas o fato é que tudo indica que isso acontece e talvez naquele ciclo peridomiciliar o mosquitinho possa pegar do indivíduo que tem leishmaniose e passar do outro que não tem. Isso não está documentado, mas é uma possibilidade. Como caracterizar a recidiva ou não cura, já que a taxa de cura é baixa? Então, veja bem, a não cura é quando você terminou o tratamento, espera no máximo 2 meses, né? No máximo 60 dias após o término do tratamento, ou você conta o início do tratamento e até no máximo 3 meses. Então, se até 3 meses após o início do tratamento ou após 2 meses do final do tratamento, não há a cicatrização da lesão, ou ela pode estar cicatrizada, mas tem a borda ainda infiltrada, ou começam a aparecer infiltrações e pápulas no satélite em volta da cicatrização, isso quer dizer que o paciente ainda não está curado. Ele ainda tem um certo grau de atividade, ou porque a úlcera persistiu, ou porque a infiltração na borda persistiu. Então, nesse caso, como eu já disse, né, você vai fazer uma segunda série de tratamento por 30 dias ou vai usar anfotericina B liposomal ou desoxicolato. A recidiva é quando você tem uma situação na qual você documentou que houve cura, ou seja, a lesão desapareceu, cicatrizou totalmente, a borda ficou plana, não tem mais nenhuma atividade e depois de um tempo, semanas ou meses, o paciente volta ou com uma nova lesão ou com uma volta de atividade na cicatriz, ou porque volta a ulcerar ou porque volta a haver infiltração na borda. Aí você chama de recidiva. No fundo, na prática, dá no mesmo, você vai ter que retratar esse paciente por 30 dias, se for glucantime, ou partir para a anfotericina B. Então, como é feito o exame de confirmação da leishmaniose, conforme eu comentei, você tem o exame direto do esfregaço, da úlcera, que a gente não faz aqui, porque você precisa ter profissional treinado para fazer a coleta, para fazer o esfregaço, para olhar no microscópio, e além disso, porque muitas vezes, quando é leishmania brasilense, que é a nossa, a taxa de positividade é muito baixa. Uma outra possibilidade é a biópsia, a patologia da lesão, e o patologista identificar a forma mastigota. E uma outra possibilidade é
a cultura ou o PCR, mas isso aí é só em centros realmente de referência e de pesquisa. Outra dúvida. Nesse caso de tratamento no início da infecção, vai ocorrer ulceração. E como vai saber se a medicação fez efeito ou não? Pois é, isso é uma coisa absurda, é uma loucura. A gente chega até a discutir assim, poxa, o paciente está na fase bem inicial. Será que vale a pena tratar, já que a gente sabe que provavelmente vai continuar a ulceração? Por uma questão ética, a gente tem que tratar, a gente trata o paciente. E o que a gente percebe é que a maioria deles vão ter aumento da lesão, a ulceração vai aumentar, e aí a gente vai esperar 2 meses no máximo após o final do tratamento para fazer uma segunda série de glucantime ou para fazer anfotericina B nesses indivíduos. É como se fosse como um paciente convencional. Teve uma falha terapêutica e a gente vai fazer uma segunda série ou usar uma outra medicação. Ok, dúvida. Eu gostaria de saber a opinião do palestrante sobre a utilização do glucantime e milteforam para o tratamento da leishmaniose em cães. Então, veja bem, embora eu não seja veterinário, mas eu diria o seguinte, a gente sabe, o que se sabe é que o glucantime é ineficaz na leishmaniose visceral do cão, então, infelizmente, ela não funciona, o medicamento não funciona, e a miltefosina no cão, a evidência de literatura que tem para a efetividade da miltefosina no tratamento do calazar canino é muito baixa. É ao contrário da leishmaniose cutânea do ser humano. Então aí vai uma reflexão da gente. É curioso, né? Por que será? É muito estranho. Por que será que no Brasil a gente já tem a miltefosina para tratar calazar canino, onde a gente não tem quase que evidência nenhuma na literatura e onde muitas vezes dá uma seguradinha, mas não é eficaz realmente no calazar canino, como a gente gostaria. Talvez alguns cães melhorem ou cronifiquem a doença para ganhar tempo, mas a gente não tem essa droga para o tratamento do ser humano. Quer dizer, eu adoro cachorro, mas ainda acho que o ser humano tem em primeiro lugar, por mais que alguns se comportem como os cachorros. Bom, vamos lá, brincando, mas vamos em frente. Como é feita a referência para o Hospital das Clínicas? É por ordem de chegada. Então, veja bem, o Hospital das Clínicas tem um entendimento, gente, que é uma instância terciária, é um hospital que já está socado, desculpem o termo, de paciente. Infelizmente, a dificuldade de matricular casos é muito grande. É certo que quando chega sempre alguém que vem de interior, a gente procura dar o máximo de prioridade. Mas é importante a gente lutar e se capacitar para resolver os problemas onde nós estamos. Então, mais uma vez, só vale a pena encaminhar para o Hospital das Clínicas o indivíduo que tem uma doença muito grave, uma forma atípica ou que não respondeu ao tratamento, né? E nesse momento, é claro que o paciente tem que procurar lá o serviço de dermatologia no ambulatório Magalhães Neto e muitas vezes através da própria, né, tem que ser hoje em dia pela central de regulação. E aí a central de regulação, geralmente, o critério dela, se eu não me engano, é ordem de chegada e gravidade, né? Quando é um caso muito grave, né, a central de regulação pode colocar na frente de quem não é considerado tão grave. Essa outra dúvida, qual a primeira cidade da Bahia que foi diagnosticada a leishmaniose? Não sei, é uma pergunta até interessante, uma questão histórica. O que a gente sabe é que no Brasil, os primeiros casos de leishmaniose foram documentados no interior da Bahia. E se alguém souber qual foi esse interior ou foi a cidade, me diga, por favor, que é uma ignorância de minha parte, eu não sei. Mas certamente foi na Bahia que foram descritos os primeiros casos de leishmaniose, inclusive a forma disseminada. Aí eu sei que foi em 1940, o primeiro caso disseminado no interior da Bahia. Bom, o que fazer quando o paciente necessita ser hospitalizado e no período de 6 meses continua com as lesões? Pois é. Então, assim, nesses casos, a gente primeiro tem que ter certeza, se a gente tem certeza de que é leishmaniose tegumentar, né, é importante refletir, porque se eventualmente esse paciente não tem uma documentação de PCR ou de cultura, tem que se investir numa nova busca diagnóstica, né, novos exames, etc., para ter certeza do diagnóstico. Ou se já há certeza, o que a gente tem que pensar é individualizar o tratamento. Tem que ver tudo que foi usado nesse paciente, se ele ainda pode tolerar anfotericina liposomal, se a gente pode associar essa anfotericina liposomal
ou com a miltefosina, que ainda não tem disponível no Brasil, mas para formas muito graves, especiais, se a farmácia do hospital solicitar OPAs, eventualmente, parece que isso pode ser disponibilizado, teve um caso desse lá no Hospital das Clínicas, e fazer esquemas de associação. E nesse caso aí, é como eu comentei, tem que ser discutido caso por caso. Será que esse paciente pode se beneficiar se a gente associar a pentoxifilina? Será que esse paciente pode se beneficiar se a gente fizer cursos de anfotericina intercalado com o glucantime, se ele puder usar as medicações? Então aí são situações muito especiais, mas sem dúvida esse é um paciente que tem que ter prioridade na sua investigação e no seu tratamento. Ele tem que ser priorizado. Perguntaram de novo aqui qual a primeira cidade, não sei. Mas se alguém souber, manda a resposta aí que a gente agradece. Aí eu não sei também se está se referindo a cutânea ou visceral, né? Mas bom, tive um paciente que já foi tratado, porém seu cão teve teste rápido reagente para leishmaniose, porém não temos veterinário. O que fazer? Aqui na região, outros municípios estão na mesma situação. Olha, veja bem, não existe assim, o Ministério da Saúde, até onde eu sei, não se envolve com essa questão do calazar canino, né? Então, infelizmente, não é preconizado um tratamento oficialmente, né? Não sei se eu estou errado, mas até pouco tempo atrás não era preconizado nenhum tipo de tratamento para o calazar canino. Infelizmente, ou o cão vai ficar portando aquilo e pode ser um portador da doença, né? E aí pode ter a questão epidemiológica, que é ainda meio controverso. E obrigar as pessoas a sacrificar seus animais também é complicado. Quem tem cachorro sabe o quanto de apego, né, torna-se um membro da família. É uma coisa muito complicada. Então, o fato é que, infelizmente, para o cachorro a situação é ainda mais complicada e a miltefosina que tem disponível para uso no calazar canino tem um custo elevado e, mais uma vez, a ação terapêutica e a efetividade dela é muito baixa no calazar canino e o custo é muito elevado. Então, hoje em dia, basicamente, o indivíduo que tem acesso à miltefosina para tratar seu cachorro é aquele indivíduo que tem capacidade econômica para comprar. Infelizmente, essa é a situação. Mas o maior absurdo é que, mais uma vez, eu comentei isso, né? Você tem uma droga como essa que já foi estudada no Brasil, que foi comprovada que ela é melhor ou é menos pior que o glucantime, e até hoje a gente não tem disponibilizado isso gratuitamente pelo Ministério da Saúde para usar no ser humano. Então, eu acho que tem que haver uma pressão. E a notícia é de que finalmente ela vai ser incorporada ao rol de medicamentos para leishmaniose. Eu só espero que quanto mais cedo a gente tenha ela para usar nos pacientes, eu acho que vai ser melhor para os pacientes. Todo paciente com leishmaniose tem que ser encaminhado para o Hospital das Clínicas ou não, ou pode ser tratado. Não, pode ser tratado. Por exemplo, como é que a gente faz lá em Corre de Pedra? Se a gente fosse levar os pacientes de Corre de Pedra para tratar no Hospital das Clínicas, ia ter um hospital só de leishmaniose, né? Ia virar um hospital só de leishmaniose. Então é impossível fazer isso, né? O hospital não vai ter competência e muitos pacientes não vão ter condições. Então lá no Corre de Pedra, todo paciente que tem indicação, né, ou porque tem uma forma mais grave, ou porque não respondeu ao glucantime e tem indicação de usar ou anfotericina B ou anfotericina desoxicolato de anfotericina, a gente faz um relatório para os hospitais da região, da vizinhança, e aí e diz ao paciente onde você mora onde? Eu moro em Tancredo Neves. Então você vai lá na unidade Tancredo Neves. Você mora onde? Valença. Vai lá no Hospital de Valença. E aí a gente coloca a dose que a gente está prescrevendo para o paciente, a gente, né, faz um relatório falando dos efeitos colaterais, embora isso certamente seja desnecessário, porque um hospital tem que ter esse know-how, né, de saber usar uma droga como a anfotericina, e esse paciente vai fazer 3 vezes por semana, ele não vai ser hospitalizado, ele vai fazer tipo aquele regime de hospital dia. Ele vai, toma anfotericina e volta para casa. 3 vezes, 2 vezes por semana, aí vai depender da tolerância do paciente ou da capacidade dele se deslocar. Então, só é necessário encaminhar ao hospital das clínicas casos onde a gente não consiga fazer isso na zona onde o paciente mora, porque até para o paciente é muito melhor que ele trate na região onde ele habita.
Não, então foi Calazar, provavelmente, né? Uhum. Então, aqui, a informação é de que um de vocês aí pediu para avisar que foi em Jacobina que foi diagnosticado o primeiro caso de leishmaniose. Provavelmente, então, foi leishmaniose visceral. Mas realmente eu não sei dizer quando foi isso. Ah, e essa questão histórica, ela tem sentido, porque realmente Jacobina até hoje é uma área de alta endemicidade, né, principalmente para Calazar. As regiões assim mais costeiras, né, são mais endêmicas para a leishmaniose tegumentar, que é o que acontece naquela região do sul da Bahia, onde a gente tem basicamente leishmaniose tegumentar. Na área ali de Corte de Pedra, eu pelo menos nunca diagnostiquei, nem nosso grupo teve conhecimento de casos autóctones de visceral. Já aqui na região norte do litoral da Bahia é ao contrário. O que a gente vê são casos de leishmaniose visceral e geralmente não existe ou existe muitos poucos casos de leishmaniose tegumentar. Esse último slide aí, essa última tela aí, pessoal, é só para mostrar ali a foto do posto de saúde de Corte de Pedra. É o grupo de pesquisadores aqui do lado direito. Esse aqui é o famoso professor Edgar Carvalho, né? Esse pessoal aqui é o pessoal de apoio. O Lago, Edinaldo Lago, é um agente de saúde fantástico, junto com a esposa dele, Neuza, e com a equipe, dão um apoio muito forte nessa região. Os pacientes têm confiança, conhecem, ele visita o pessoal em casa. Aqui tem o doutor Luiz Guimarães, que hoje em dia está morando no sul da Bahia, que também é um médico clínico e que fez o doutorado através da orientação do Albert Scherifer, que é o nosso parasitologista. Esse cabeludo aqui sou eu, esse aqui é o Roque Pacheco, que hoje em dia está em Sergipe. Então, esse é um grupo de pesquisador, grupo de apoio da área endêmica. E para a gente fazer diversos estudos em leishmaniose, a gente muitas vezes tem que contar com o apoio de diversos órgãos, do governo federal, CNPq, CAPES, mas também órgãos de fora. Então, por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos ajudou muito em várias pesquisas que a gente tem e a colaboração com pesquisadores de outros países e também de outros estados. Por enquanto, ninguém de outro planeta. É. Ok, gente. Boa tarde. Obrigado. Qualquer dúvida no futuro, tem meus dados aí. Eu posso mandar meu e-mail. Qualquer coisa, estamos à disposição. Boa tarde. Bom, pessoal, estamos encerrando então mais uma atividade nossa aqui. Gostaríamos de agradecer a participação de todos. Lembrando que o link para solicitar a declaração, nesse momento ele está fora do ar, tá bom? Mas vocês poderão acessar e solicitar até amanhã às 14 horas a declaração de participação dessa atividade de hoje, tá bom? Então agradecemos a todos e uma boa tarde e até amanhã que nós temos uma nova atividade aqui, vou compartilhar aqui com vocês. A próxima web amanhã que será, né, não será na quinta, porque quinta é véspera de feriado, então a gente antecipou para quarta-feira. Amanhã um estudo de caso com matriciamento em saúde mental para as equipes de atenção básica. Então a gente aproveita e já convida a todos que estão aqui para poder participar de mais essa atividade. Muito obrigada a todos. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho, caso vocês tenham mais alguma dúvida, tá bom? Boa tarde.